Igreja, paz seja com todos, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos nos colocar em pé, né? Quem puder, para darmos início a essa tarde de adoração, né? Hoje, culto da família, né? Que você possa estar colocando a sua família diante da presença do Senhor, amém? Glória a Deus, né? É por isso que estamos aqui, né? Porque tudo é para Ele e todas as coisas são para o Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, né? Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias no Salmos número 45, Salmos de número 45, a palavra abençoada que foi escolhida para estarmos dando início a esse culto, amém? Glória a Deus, todos encontraram? Descrição profética da união entre Cristo e a sua igreja. Vamos juntos? Diz assim a palavra do Senhor: o meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei, a minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens, a graça se derramou em teus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. E neste teu esplendor cavalga prosperamente por causa da verdade, da mansidão e da justiça, e da tua destra te ensinará as coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas o povo cairão debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborrece a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram mirra, os aloés e a acácia, desde os palácios de marfim, de onde te alegram. As filhas do rei estavam entre as tuas ilustres donzelas. À tua direita estava a rainha, ornada de finíssimo ouro de Ofir. Ouve, filha, e olha, e inclina teus ouvidos, esquece-te do teu povo, da casa de teu pai. Então o rei se afeiçoará à tua formosura, pois ele é o teu Senhor, obedece-lhe. E a filha de Tiro estará ali com presentes, os ricos do povo suplicarão a teu favor. A filha do rei é toda ilustre no seu palácio, e suas vestes são de ouro tecido. Levá-la-ão ao rei com vestes bordadas, e as virgens que a acompanham e trarão a ti. Com alegria e regozijo serão trazidas, elas entrarão no palácio do rei. Em lugar dos teus pais, será a teus filhos que farás príncipes sobre toda a terra. Farei lembrando do teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Aleluia! Glória a Deus, né? Nesta linda palavra que acabamos de ler, de meditar, podemos vivenciar uma união matrimonial, né? Mas podemos entender de forma diferente. Podemos entender como uma aliança entre Cristo e a sua igreja. Uma aliança entre um ungido de Deus e a sua noiva. Ou seja, uma aliança entre Jesus e todos nós que verdadeiramente estamos preparados para estar ao lado dele, né, na eternidade. Como? Através de obediência, através da fé
e através do chamado de cada um, né? No versículo 1 diz: o meu coração ferve com palavras boas. Em outras traduções fala: o meu coração transborda de palavras boas, né? Como está o seu coração nessa tarde? Está transbordando de palavras boas? Como está o teu coração? Como está o meu coração nessa tarde? É de palavras boas que estão edificando? Ou está, né, dominado pelas atitudes que nos afasta de Cristo? Lembrando que Cristo fez uma aliança, né, com todos nós. Ele morreu na cruz. Ele teve uma missão aqui na terra, morreu na cruz para nos salvar. E através dessa aliança, fomos lavados e remidos de todo pecado, e estamos diante de Deus em busca, qual que é o nosso objetivo? Da nossa salvação, né? Eu não sei como está o seu coração hoje, né? Mas de uma coisa eu tenho certeza, de que Deus vai fazer transbordar em sua vida bênçãos, a paz que excede todo entendimento. Deus vai fazer nessa tarde, hoje, transbordar na sua vida a presença dEle. Ainda que você esteja passando por situações contrárias, ainda que você esteja passando por lutas, por dificuldade, Deus vai fazer nessa tarde, vai trazer nessa tarde uma chuva de bênçãos para a sua vida. Basta acreditar, basta ter fé, né? Em nome de Jesus Cristo. Basta colocar a sua fé em ação, né? Não importa a circunstância. Você serve um Deus que fez o céu e a terra. Se você serve um Deus que Ele é o seu socorro, bem presente na hora da angústia. Amém? Para que possamos estar diante de Deus, de coração limpo, temos que ser imitadores de Cristo, em nome de Jesus. Então temos que andar sempre fazendo a vontade dEle, sempre estarmos aqui meditando nessa palavra, toda hora, dia e noite, estarmos aqui diante de Deus, fazendo a vontade do Pai, para que o nosso objetivo seja alcançado. O nosso objetivo, qual que é o nosso objetivo? É a salvação, é estar ao lado de Cristo. Então temos que estarmos aqui. E temos que, lá, quando fala lá no último versículo desse salmo, né? Deixa eu só isso. Temos que fazer, né? Lembrar desse nome, que é todo-poderoso, de geração em geração. Então nós temos um chamado de estar levando essa palavra para quem não conhece o verdadeiro evangelho, né? E para que os povos te louvarão eternamente, né? Levar essa palavra para que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado, em nome de Jesus. Que nessa tarde você possa colocar-se diante de Deus, né? Entender o seu chamado, né? Entender que diante de qualquer dificuldade, Deus está aqui e Ele quer te abraçar nessa tarde. Basta você entregar a sua vida, né? Basta você fazer a vontade do Pai, basta você clamar a Deus nessa tarde. Aleluia! Glória a Deus. Fecha seus olhos, fale com Deus nessa tarde. Ele é o nosso Senhor, Ele quer te ouvir. Coloque diante de Deus as suas dificuldades, coloque diante de Deus as suas lutas. Do que você precisa nessa tarde? Você precisa de uma bênção? Você precisa de uma vitória? Você precisa de uma cura? Você precisa de uma porta aberta? Você precisa que sua família seja salva? Coloque diante de Deus e Ele vai te ouvir em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus Criador dos céus e da terra, ó Pai querido e Pai amado,
Estamos aqui, meu Deus, diante da Tua presença nessa tarde, meu Pai. Nós poderíamos, Pai, estarmos em outros lugares, mas fomos escolhidos, Pai, para estar aqui Te servindo. Oh, meu Deus, nós escolhemos, meu Pai, a melhor parte, estar ao Teu lado, Senhor, meu Deus. Venha nos santificar, Senhor, meu Deus, nessa tarde. Perdoa, meu Pai, as nossas falhas, os nossos erros, Senhor, meu Deus. Derrama, Senhor, meu Deus, o Seu Espírito Santo nessa tarde, meu Pai. Que cada coração, meu Pai, seja, meu Pai, tocado, meu Deus, pelo Seu Espírito Santo. Que cada um, meu Pai, que aqui entrou, meu Pai, saia daqui, não da forma que chegou, mas saia daqui renovado. Saia daqui, meu Deus, transformado. Saia daqui, meu Deus, cheio do Seu Espírito Santo. Te pedimos, meu Pai, abençoa, meu Deus, a Sua igreja. Fala com a Sua igreja, meu Pai. Nós precisamos de Ti. Somos, meu Deus, totalmente dependentes de Ti, meu Deus. Te colocamos, meu Deus, esse culto na Tua presença. Tudo que for ministrado nesta tarde, meu Pai, seja feito, meu Deus, conforme a Sua vontade, para a Tua honra e a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Com muita alegria, vamos continuar adorando o nome do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Paz seja convosco. Vamos dizer para Ele: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. O desejo do meu coração, somos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui.
suas mãos. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Bem-vindo, dar encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Somos irmãos, volta a glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Bem-vindo, dar encher esse Será que você pode aplaudir a Jesus? Aleluia! Deus maravilhoso, hein? Sai do seu lugar, cumprimente as pessoas aí. Diga pra ele, pra ela, que bom que você veio. Que a paz esteja convosco. Pode sair, dá uma voltinha aí, vai lá, irmão. Busco por a Deus, silêncio tu estás. Te busco na hora, espero por ti, revela-te a mim. Se te eu quero mais, Senhor, te quero. Aplauda Jesus.
Que Deus bom, hein? Quantos creem que Deus é bom? Deus é muito bom, amém? Ele já venceu por nós. Aquela cruz, Ele levou todo o nosso pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, amém? E pelas suas feridas e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Jesus te sara, Jesus te cura, Jesus te limpa, Jesus te batiza no Espírito Santo. E em breve Ele voltará. Aumenta
deixar queimar, vou deixar queimar o coração pelo Senhor. Vou deixar queimar, vou deixar queimar, vou deixar queimar o coração. Aplauda Ele bem forte. Glória a Deus. Recebe o nosso louvor, Senhor. Glória a Deus, amém? Irmãos, paz seja convosco, amém? Irmãos, vamos orar pelos dízimos e ofertas. Se você for dizimar ou ofertar nessa noite, melhor, nessa tarde, segura na mão o teu dízimo, a tua oferta, nós vamos consagrar a Deus. Amado Deus e querido Pai, queremos, meu Deus, colocar na tua presença, em nome do Senhor Jesus, o dízimo dos teus servos, pois tua palavra diz: trazei os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento e prosperidade na minha casa. E o Senhor diz que abrirá a janela dos céus e derramará a tua bênção sobre a vida dessa pessoa. Senhor, a tua palavra não torna atrás vazia, ela vai prosperar naquilo, meu Deus, que ela foi enviada. Eu também oro, meu Deus, pelo ofertante, aquela pessoa, meu Deus, que semeia a sua semente, que é a sua oferta, que o Senhor o abençoe poderosamente, colocando sobre a vida dele, ó Deus, dessa pessoa, uma bênção especial, para que em tudo aquilo que essa pessoa coloca as mãos, ele prospere e tudo lhe vá bem. Então, Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos e consagramos ao Senhor essa tarde dízimos e ofertas, e pedimos que o Senhor abençoe poderosamente o dizimista e o ofertante, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meu irmão? Se você for dizimar ou ofertar, pode fazer no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, irmão. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, abre comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25. Aleluia. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Está escrito assim: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Preste atenção aqui, grande é esse mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na presença do Senhor dos exércitos, do Deus vivo, que nos dá o seu ensinamento, a sua palavra, e que essa tarde, Espírito Santo, o Senhor possa falar conosco, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, o teu povo, a tua igreja, porque nós não estamos aqui, Senhor, por mais de um dia, por causa de uma religião, ou por causa que nós somos obrigados, não, nós estamos aqui, Senhor, porque te amamos,
e queremos comer, alimentar da tua palavra, porque feliz é o homem que assiste todos os dias na tua casa, feliz é a pessoa, meu Deus, que não perde um culto, que está na tua presença, que vem para te adorar, para buscar o Senhor, ó Deus, porque isso traz crescimento espiritual e avivamento para a nossa vida. Então fala conosco por meio da tua palavra, porque a tua palavra é a verdade que liberta, que transforma, que muda a nossa vida. Senhor, me usa nessa noite, nessa tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo, como ferramenta nas tuas mãos, Senhor. Coloca a sabedoria do Espírito Santo nas minhas palavras e me usa para louvor e glória do teu amado e do teu santo nome. Amém e amém, Senhor. Amém? Podeis vos assentar? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, vocês viram os salmos que o Roberval leu? Ele falou a respeito de casamento entre Cristo e a igreja, né? Então veja bem o seguinte, aqui eu quero usar essa passagem, onde está falando que o marido deve amar a esposa como a si mesmo. Mas o final de toda essa história, lógico que é importante, mas o final de tudo é, porque que está escrito aqui, grande é esse mistério, digo porém a respeito de Cristo e a igreja. A igreja é a noiva de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, o Senhor da igreja, não é verdade? Assim como a Bíblia apresenta o marido como cabeça da mulher, que deve amar a esposa, respeitar a esposa, a mulher deve reverenciar o marido, saber que ela deve a ele amor, carinho, compreensão, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, a tola destrói. Da mesma forma, Jesus Cristo como cabeça, como Senhor da nossa vida, como Senhor da igreja, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Então essa igreja, esse povo, quando fala igreja, eu me refiro diretamente a cada um de nós que estamos aqui, como igreja do Senhor Jesus Cristo, como morada de Deus. Então cabe a nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente ser obediente à sua palavra, aos seus mandamentos, aos seus ensinamentos. Nós lemos aqui, e vamos voltar em alguns versículos aqui da palavra, falando justamente sobre essa questão, a questão de um povo, de uma igreja obediente, porque Cristo nos salvou, nos santificou, nos justificou, por meio da lavagem da sua palavra, porque a palavra de Cristo, ela é como água, ela lava, ela limpa, porque ela produz em nós um caráter que transforma a nossa vida, que muda a nossa vida. Então a Bíblia diz que a palavra de Deus é ela que muda a nossa vida, porque uma pessoa não precisa de mudança no seu exterior, né? Porque todos os males de uma pessoa está dentro dela, não é verdade? Dentro dela, é ali que a palavra de Deus entra e transforma a pessoa, e muda a pessoa, fazendo o homem ser um novo homem, fazendo a mulher ser uma nova mulher, porque o Espírito de Deus trabalha na mente da pessoa, no coração da pessoa, no entendimento da pessoa, abrindo os olhos dela, esclarecendo tudo aquilo que é bom e agradável, a qual Deus quer para a nossa vida. Então, conhecendo a verdade liberta. Deixa eu falar aqui para vocês, Paulo usa o marido e a mulher, após o casamento, dizendo que os dois são uma só carne, para dizer que Cristo e a igreja estão unidos por um relacionamento de um com o outro. O marido deve amar a esposa, como Cristo amou a igreja. A esposa deve reverenciar o marido, respeitando-o. A igreja deve amar Jesus, ao guardar. Como que a igreja ama o Senhor Jesus? Ela ama o Senhor Jesus ao guardar os seus mandamentos, respeitando os seus mandamentos. Ou seja, amar a Deus é quando eu amo a Deus, é quando eu guardo os mandamentos, quando eu guardo a palavra. Jesus não disse uma coisa muito clara: aquele que me ama será amado de meu Pai, e aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, eu o amarei, eu e o Pai o amaremos, viremos para ele e nele faremos morada. Da mesma coisa Jesus falou ali em João 8:31,
aos judeus que criam nele, dizendo assim: olha, se vocês permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Então nós precisamos respeitar o mandamento do Senhor, a palavra do Senhor, o qual, por meio das Escrituras, o Espírito Santo tem nos ensinado a guardar os mandamentos do Senhor. Guardar os mandamentos é guardar aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que eu tenho ouvido, é aquilo que eu tenho sido ensinado, como me comportar, andar e viver na presença do Senhor. Então aqui Paulo usa essa metáfora, vamos dizer assim, do casamento, né, para falar sobre Cristo e a igreja, né? Olha aqui, Cristo amou a igreja e se entregou por ela, com um propósito de santificar esta igreja, por meio da sua palavra, porque a palavra limpa como água. Por isto, não devo só ouvir da palavra, mas não devo ser praticante dela. Então o que o Senhor está dizendo? Que por meio da palavra, está aqui no versículo 26, para a santificar. Vou voltar aqui, ó. Vós maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quem que entregou pela igreja? Quem que morreu para a igreja? Jesus Cristo. Quem deu a vida dele pela igreja? O Senhor Jesus Cristo. Com qual era o propósito da morte de Jesus em relação à sua igreja? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, a palavra de Deus, ela lava o homem, como eu já falei aqui, lava mudando a sua mente, o seu entendimento. Por quando essa pessoa ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo produz na vida dela mudança e transformação. Por meio do quê? Por meio da palavra. A água, ela não pode lavar a sujeira do pecado. Só o sangue de Jesus é que pode lavar a nossa alma dos nossos pecados e nos tornar mais alvo que a neve e mais branco do que a lã. Mas aí, só que tem um segredo aqui. Eu não posso apenas ser ouvinte disso. Eu ouço a palavra, eu vejo o que é pregado, eu ouço o que é pregado. Não, é mais do que isso. Vamos comigo ali em Tiago 1:22. Olha o que está dizendo, põe para mim lá Tiago 1:22. Olha o que está dizendo ali em Tiago 1:22. Que eu, você, nós, aqueles que ouvem a palavra do Senhor, não devem ser apenas ouvintes dela. Olha ali, ó, quer ver? Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Então, eu engano a mim mesmo. Eu me engano, eu estou tentando enganar a quem? A mim mesmo, porque eu não vou conseguir enganar a Deus. Então, quando eu sei que Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade, a única vida, a única esperança para a minha vida, para a minha salvação, que não tem outro, porque na história da humanidade ninguém ressuscitou. Ninguém ressuscitou. Não ressuscitou Pedro, não ressuscitou João, não ressuscitou ninguém. O único que morreu, como a Bíblia diz que desceu dos céus e para o céu retornou, é Cristo, porque ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, né? E qual foi o propósito de tudo isso? Me salvar, meu irmão, salvar você, fazer com que você seja parte do corpo dele. Quando você é a igreja de Cristo, você é parte do corpo dele. Ele é o cabeça, a igreja é o corpo. Então, quando eu ouço que eu devo amar o Senhor, que eu devo amar sua palavra, que eu devo amar os seus mandamentos, que eu devo me entregar de todo o meu coração no caminho do Senhor, e eu apenas ouço isso, mas não coloco em prática, não vivo aquilo, não tenho prazer naquilo, não tenho amor para com as coisas espirituais, com a casa de Deus, para com a palavra, o que está acontecendo? O que Tiago está dizendo ali? Eu sou aquele que ouço aquilo que Deus fala por meio da sua palavra, não dou crédito, mas eu estou enganando a quem? A mim mesmo. Eu mesmo estou tentando enganar a mim, tentando viver uma vida espiritual, empurrado com a barriga de qualquer jeito,
Meu irmão, aqueles que estão vivendo dessa forma, tentando viver uma vida espiritual como igreja, querendo ser igreja de Cristo, fazer parte do corpo de Cristo, não estando unido a Ele pela palavra, a igreja do Senhor Jesus Cristo, o que essa pessoa está fazendo? Está enganando ela mesma. Ela está enganando ela mesma, porque a Deus ela não engana, a Deus eu não me engano. Eu posso enganar qualquer pessoa, mas a Deus eu não me engano. Então, volta para mim no 22, olha, vamos ler de novo, olha aqui, ó. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quem ouve, não pratica, não coloca em prática, não procura viver, não procura seguir o Senhor, engana a própria pessoa. 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. É como, sabe, você já olhou no espelho, né? Claro que sim. Você saiu dali, você já não se vê mais. Você já não se vê mais. Enquanto você está diante do espelho, você está se vendo, né? Como você é, tal. Você saiu, você não se vê mais. Assim é o homem, assim é a mulher, assim é o crente que conhece a palavra de Deus, que tem, muitos vão mais além. Tem gente que até prega, tem gente que até conhece, tem gente que até tem, você sabe, tem uns que parece que tem um ar de santidade que não é tremendo, mas se não viver, meu irmão, se eu não viver a verdade do evangelho na minha vida, sabe, como a Bíblia diz aqui, Jesus morreu para a santificação da igreja. Se eu não me santificar como corpo de Cristo, vivendo para o Senhor, eu estou enganando a mim mesmo. Olha, e você já pensou? Naquele dia, quando a pessoa fala assim: Senhor, olha, mas eu fui um crente que eu conhecia a tua palavra, eu estava sempre na igreja, eu até orei por milagre, por sinais, eu até falei até em língua. Mas o Senhor vai dizer assim: eu não te conheço. Por que o Senhor vai dizer eu não te conheço? Porque a pessoa não tem compromisso com o Evangelho. O Evangelho não é somente ser cristão, ser crente. O Evangelho, por detrás dele está o compromisso, o amor, porque por meio do compromisso eu demonstro o amor que eu tenho, o zelo que eu tenho, a paixão que eu tenho por aquilo que foi me apresentado a mim, pela misericórdia de Deus, que é o Evangelho. Então não se pode viver uma vida espiritual empurrada com a barriga. É a pior coisa dessa terra que uma pessoa faz, é tentar viver uma vida espiritual sem sem estar dentro dos padrões de santidade, o qual Deus requer de cada um de nós como igreja. Olha o versículo 25. Por que o Senhor quer que a igreja, por que Ele se entregou pela igreja, por que Ele quer a santificação da igreja? Para que a igreja apresente a Ele como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas como santa e irrepreensível. Como deve apresentar a igreja? Como a igreja deve apresentar? Gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Paulo fala de um grande mistério, que aqui no versículo 32, onde nós lemos aqui: grande é esse mistério, digo, ou porém, a respeito de Cristo e a igreja. Quem que Paulo usa toda essa palavra, esse versículo, para falar de quem? Para falar de Jesus, dando o exemplo de quê? De um casamento. Olha bem uma coisa aqui comigo, como era um casamento lá no tempo passado, lá na época de Jesus. Te garanto que era muito diferente de um casamento nos dias de hoje. Naquele tempo, se fazia uma coisa. A primeira coisa, os noivos eram prometidos, um ao outro, mas ficavam longe um do outro. O primeiro passo do casamento era um compromisso, assumido pelo casal. Era um compromisso, não era como hoje. Naquela época se conhecia,
se comprometia um ao outro, ficava a noiva na casa dela, até o dia determinado em que o noivo voltaria para casar com ela. E a noiva deveria estar sempre preparada, vigilante. Ela não poderia sair simplesmente por aí afora, fazendo o que queria, porque ela era uma pessoa comprometida. Se a igreja de Cristo, que somos nós, estamos comprometidos com Ele, num casamento espiritual, não podemos sair por aí fazendo qualquer coisa, ou vivendo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Porque da mesma forma que aquela noiva deveria estar esperando a volta do noivo, assim também nós devemos viver 24 horas por dia esperando a volta do noivo, a volta do Senhor Jesus Cristo, que vai voltar para buscar a sua noiva e para levar ela a Deus. Olha aqui um fato, Mateus 1,18. Vamos lá comigo? Mateus 1,18. Olha aqui, falando de compromisso. Olha ali, ó. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José. Então havia entre os dois um contrato de casamento, mas não eram casados. Eles não eram casados. Maria e José estavam comprometidos um para o outro, mas não poderiam ter práticas sexuais. Qualquer casamento daquela época era assim, não tinha práticas sexuais. A noiva casava virgem. Assim tem que ser a igreja, porque quando fala de virgem, fala de pureza, de santidade, sem mácula, sem ruga, justamente isso, sem mácula, sem ruga, sem defeito. A igreja, ela precisa buscar a perfeição, o povo de Deus precisa buscar a santidade, sabe, santificai-vos na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Então não era como nos dias de hoje. Hoje, nos dias de hoje, muitas das vezes, não tem se guardado esse princípio, que na realidade é bíblico, nos casamentos, né? Então veja bem, segundo ponto muito importante num casamento daquela época, coisa que se fazia, dava presente à noiva e seus pais. Vamos lá comigo em Gênesis 24, 52 e 53. Gênesis 24, olha ali. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. E tirou o servo joias de prata, joias de ouro e vestidos, deu-os a Rebeca, também deu coisas preciosas a seus irmãos e sua mãe. Então naquela época quando se marcava um casamento, era muito natural, era como se fosse um dote. Ainda existem países do mundo que ainda é assim, não se leva a noiva só na conversa, tem que dar um dote para o pai, tem que dar alguma coisa em troca da noiva, marcou o casamento, tem que dar alguma coisa. Você que está querendo casar aí, viu, Joel, você que está querendo casar, você tem que dar um dote para o pai da moça, viu? E você que é mãe, não deixa levar sua filha não, sem dar um dote primeiro. Então veja bem, naquela época se fazia assim, o servo de Abraão deu presente à moça, Rebeca, a noiva tinha um preço, nós também fomos comprados por um bom preço. Vamos comigo lá em 1 Coríntios 7, 23, olha o que a Bíblia está falando, aquele presente marcava que aquela moça estava comprometida com aquele rapaz, mesmo não conhecendo ele, porque Rebeca e Isaac estavam muito distantes um do outro, nem se conheciam, mas
naquele momento, que ela recebe aqueles presentes, logicamente que a mão de Deus estava ali também, para que tudo aquilo fosse feito, havia um plano de Deus, mas a partir daquele momento, ela já passa a estar comprometida com Isaque. Olha ali, ó, fostes comprado por bom preço, não vos façais servo dos homens. Da mesma coisa que ela estava comprometida, a partir daquele momento, ela tinha um compromisso, ela não poderia ser de mais nenhum outro homem. Da mesma forma, nós fomos comprados por um bom preço, não vos faça servo dos homens, ou seja, que ninguém te engane, que ninguém te tire, ninguém te ponha no teu caminho, que ninguém te ponha na tua mente ou no teu coração. Ah, mas não precisa ser assim, não é bem assim, não é dessa forma. Não, meu irmão, o caminho da vida é Cristo, o caminho da salvação é Cristo. Para que eu seja salvo, Jesus pagou um preço por mim, ao dar a vida dele, por mim naquela cruz do Calvário, por você naquela cruz do Calvário. Então você que vai morar no céu, glória a Deus, aleluia, e quero que você entenda uma coisa, você não vai para lá de graça não, você teve um preço, você teve que ser comprado pelo sangue de Jesus, para que você seja a noiva dele, que está na espera do noivo, porque nós estamos esperando o dia que Jesus vai voltar, e a Bíblia diz que devemos ficar vigilantes, vigiar, porque não sabei o dia e a hora que o Senhor virá. Mas eu quero que você entenda, o céu está preparado, há uma casa no céu, guardada para vós, construída, não feita por mãos humanas, diz as Escrituras, né? Há algo tremendo, maravilhoso no céu, mas só que Jesus vai voltar uma hora, que muita gente não vai estar esperando, e muitos vão ficar, porque não estão se guardando, não estão preparando, não estão verdadeiramente vivendo uma vida espiritual dentro da vontade daquilo que Deus determinou para nós andar. É uma vida de sacrifício? Não existe sacrifício em servir a Deus. Quando você, já falei algumas vezes aqui, quando você ama aquilo que você faz, que sacrifício tem? Não vejo dificuldade nenhuma, deixar de beber, deixar de fumar, deixar de usar droga, deixar de procurar noitada, farra, bagunça, isso aí é ruim, é bom para a própria pessoa, para a própria saúde dela, para a própria, muitas vezes, para o próprio caráter dela como ser humano. Então tudo aquilo que Deus tem para nós é muito bom, assim como Ele quando criou os céus e a terra, disse tudo era bom, assim tudo que Deus tem para nós, usufruir, desfrutar, nessa vida, nessa terra, é bom, não tem nada de ruim. Ruim é o pecado, né, que nos afasta da presença de Deus, mas nós não vamos por esse caminho, né? Então fomos comprados por um bom preço de sangue. Mas havia uma coisa muito importante também naquela época, quando se marcava o casamento, o noivo ia embora, ele ia embora, ele não ficava na casa da noiva, ou não estava todo dia na casa da noiva, ou não estava toda semana na casa da noiva, não, ele ia embora, e um dia ele ia voltar, mas ele dava os presentes, o casamento tratado, mas um dia ele ia voltar. O que a Bíblia fala a respeito da igreja do Senhor? O que a Bíblia fala? A Bíblia não diz que Jesus vai voltar um dia? Não vai voltar? E você sabe o dia e a hora? Você não sabe. É por isso que você deve estar andando certo. É por isso que nós devemos estar andando no caminho, no temor do Senhor, com obediência. Porque ele pode voltar a qualquer hora, a Bíblia diz, meio-dia, meia-noite, cantar do galo, madrugada, eu não sei a hora, mas a qualquer momento ele pode voltar. E se essa noiva, que é a igreja dele, que é você, não o estiver esperando, não vai ter casamento. Da mesma forma naquela época, se o noivo chegasse, se a noiva tivesse, está lá para o baile, está lá para a festa, está lá não sei aonde, está lá não sei aonde, o que ia acontecer? Não ia ter casamento. É a mesma coisa quando você pega a parábola ali de Mateus 25, né? Aonde fala sobre as 10 virgens.
O que está dizendo ali? Falando de quem? Quem que era aquelas virgens? As virgens representavam a igreja. Só que 5 daquelas pessoas eram prudentes, estavam esperando, tinham azeite na sua lâmpada, ou seja, crente que ora, crente comprometido com a verdade, crente que busca o reino de Deus em primeiro lugar. Tinha outra parte, a outra metade, que pouco estava ligando. Sabe que tipo de crente que tanto faz como fez? Se der para mim estar na igreja eu estou, se não dá eu estou, não tem problema. Se der para mim no domingo eu vou, se não der não tem problema. Se não der para mim na quarta eu não vou porque não tem problema. Se não der para mim na sexta eu vou porque não tem problema. Se não der para mim orar hoje de madrugada eu oro à tarde, se eu também não orar não tem problema. Se eu ler a Bíblia hoje também, ou eu ler amanhã, para mim não tem problema. Chegar amanhã também não orei, também não tem problema. Assim tem muitos vivendo como crente. Assim tem muitos vivendo como crente pensando dessa forma, não se preparando para a volta do noivo, para o encontro que vai ter com o noivo. E Jesus vai voltar. Ele mesmo disse que passa os céus e a terra, mas a sua palavra não vai passar. Não vai passar de maneira nenhuma. Então devemos estar esperando a volta do Senhor em todo o tempo. Por mais que nós tenhamos compromisso dia a dia da nossa vida, do nosso trabalho, nada disso pode tirar o nosso compromisso com Deus. Porque ainda que eu ganhasse o mundo inteiro, mas perdesse a minha salvação, o que valeria o ouro e a prata, o dinheiro, a fama, a glória? Não valeria nada. Porque até mesmo você nunca viu ninguém levar dinheiro do banco, levar terra, levar gado, levar qualquer coisa semelhante assim. A única coisa que vai nos acompanhar para a eternidade é a nossa alma, e aquilo que nós fizemos de bom ou de ruim, isso vai nos acompanhar, porque a Bíblia diz que todos terão que apresentar diante de Deus, para prestar conta de todos os seus atos. Sabendo disso, sabendo do que há de acontecer, como diz as Escrituras, que tipo de pessoa devemos ser, que tipo de cristão devemos ser, sabendo que essas coisas vão acontecer, sabendo que a qualquer momento, como que eu devo viver? Como que eu devo me comportar? Como cidadão terreno ou como cidadão do céu? Devemos comportar como cidadão do céu, buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Outro ponto do casamento era as bodas, ou o banquete nupcial. Só começava quando o noivo chegasse à casa da noiva, para levá-la para sua casa. Mateus 25, do 1 ao 13. Todos nós sabemos sobre as 10 virgens, e como se procedia cada uma delas. Como procedia cada uma delas. 5 prudentes, 5 loucas. Não é tão difícil se você olhar para a igreja e analisar a vida de cada cristão. Não é tão difícil hoje também, você olhar para a igreja e analisar a vida de cada crente, o seu comportamento, suas atitudes, seu amor, seu compromisso, sua dedicação. Meu irmão, o azeite do Senhor, o Espírito Santo, que o azeite simboliza o Espírito Santo, meu irmão, o cristão, o crente, ele precisa ser cheio do Espírito Santo, e ele só é cheio quando ele verdadeiramente ama a Deus e busca a Deus, e vive com Deus. Porque aqui tem nesse ponto aqui, ó, João 14, vamos comigo a João 14, do 1 ao 3, olha aqui, João 14, do 1 ao 3, presta atenção comigo aqui, olha aqui, ó. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vos também. Então nas bodas, o que o noivo fazia? Ele vinha para as bodas da festa, e a noiva ia embora com ele. E o que Jesus vai fazer com a sua igreja? Ele vai vir, vai buscar quem? E vai levar com ele, para que aonde ele está, você, eu, a igreja, os lavados, remidos no sangue dele, esteja também.
estejamos junto com Ele também. Então veja bem uma coisa, está claro o que a Bíblia está dizendo sobre a questão da noiva. O casamento simboliza, esse casamento que eu estou falando aqui, simboliza o marido, a esposa, a noiva, o noivo, simboliza tudo que Jesus é para nós, como igreja, e nós como sua noiva. Isso é promessa. Isso é promessa. Mas agora, se você for ali em Lucas 14, 16, vai falando aqui também da grande ceia, o convite para a ceia. E quando o rei faz a ceia, e convida todos os seus súditos para comparecerem à ceia, aí começou cada um a arrumar uma desculpa. Olha ali. Porém ele lhe disse: certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. A hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a escusar-se, e disse-lhe o primeiro: comprei um campo, importa ir ver, rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de boi, e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: casei-me com minha esposa, portanto não posso ir. Então veja bem que cada um começou a arrumar uma desculpa. O convite foi feito. A mesma coisa hoje, o convite está feito. Jesus disse: ide pregai o evangelho, todo aqueles que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Então se prega, se anuncia a salvação de graça, e muitos rejeitam, muitos têm uma desculpa, cada um tem uma desculpa. Olha que eu vou te dizer para você uma coisa: se tivesse uma festa com comida, bebida, regado por dança e tanta coisa, estava lotado. Mas porque o convite é um convite para uma festa de um casamento do rei. O rei aqui é Deus, que é misericordioso, e faz, e manda, e estende o convite a todos. Poucos ouvem o convite. Aliás, poucos aceitam o convite. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz uma coisa: são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Mas não é vontade de Deus que todos sejam salvos? É. E por que nem todos serão salvos? Por causa das desculpas. Agora é pior aqueles que estão dentro das igrejas, que são chamados, são conhecedores, que virá o juízo de Deus sobre os homens que não amaram a Deus. Como está ali em Apocalipse, que muitas das vezes não são crente, nem quente e nem frio, são mornos. A pior raça de crente que existe é crente morno, que é demonstrar aquilo que não é, que tem aparência, mas que na verdade não é nada do que aparenta. Crente morno é a pior coisa que tem. E quando é crente morno, é conhecedor de toda a verdade. Se eu sou um crente morno, sou porque eu quero, porque eu decido. É importante a gente entender uma coisa: que eu vou ser o que eu determinar que eu quero ser. Você vai ser o homem de Deus, a mulher de Deus que você determinar que você quer ser. Se você decidir ser verdadeiramente, olha assim: olha, as coisas de Deus em primeiro lugar na minha vida, o reino de Deus em primeiro lugar, Cristo em mim, esperança da glória. Sem Cristo eu não sou nada, eu não posso nada de mim mesmo. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Quando você olha para uma árvore, o que você vê nela? Você vê as folhas, os galhos, o tronco, o fruto, as flores, mas você não vê a raiz.
Aquilo que está escondido é o que você não vê. Nós, como cristãos, somos verdadeiramente aquilo que está escondido dentro de nós, que só Deus sabe. Deus sabe o que está escondido dentro de cada um. E nós somos representados, não é por aquilo que as pessoas veem, é por aquilo que está dentro de nós escondido. Que tipo de homem que eu sou, que tipo de mulher, que tipo de crente que eu sou, né? Então veja bem uma coisa aqui. Então cada um arrumou uma desculpa. Não posso ir, não posso estar lá, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Uma desculpa. Só que é bom a gente saber que desculpa não cola para Deus. Porque às vezes eu não estou doente, não estou no hospital, a pessoa não está presa, a pessoa tem, nós como cristãos estamos vivendo maravilhosamente bem, 2 pernas boas, mas não temos o que às vezes? Atitude. Atitude. Para ser fiel e servir o Senhor. Olha aqui. O casamento entre Cristo e a igreja representa um relacionamento. O casamento com Cristo e a igreja, podemos relacionar a igreja com Cristo como um casamento, a igreja com Cristo como um casamento. Passado, assim como no passado, como o marido deve ser fiel e amar a sua esposa, e a esposa deve reverenciar ao marido, assim nós como igreja devemos submeter a sua lei e seus mandamentos. Olha aqui uma outra coisa, vamos lá comigo, Atos 20 e 28. Ato 20 e 28. Olha lá. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Já falamos do preço. O preço que foi pago para você ser crente. O preço que foi pago para você ser noiva de Cristo, não foi de graça. O preço foi pago, o dote foi dado, para que você pudesse ser noiva de Cristo. Jesus morreu, derramou o sangue dele por você. Agora a Bíblia está dizendo assim: olhai para o rebanho de Cristo, o qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Jesus te comprou com o próprio sangue dele. Então, meu irmão, ame ao Senhor. Ame ao Senhor. Olhe para vós mesmos, cada um de nós, e depois pela igreja, que já foi comprada pelo próprio sangue de Jesus. Efésios 5, 25. Está aqui, ó. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Então, Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Estamos em um intervalo de espera. Por isso, há uma necessidade de se preparar para a vinda do Senhor. Cada crente que compõe a igreja de Jesus deve estar preparado. Cada um de nós devemos estar preparado em todo esse tempo. Sabe por quê? Porque entre o contrato de casamento e o noivo que se retirou, há um espaço de tempo. Da mesma coisa é um espaço de tempo entre Cristo e a igreja. Mas Ele vai voltar, o noivo vai voltar para resgatar a sua igreja. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção que eu vou falar aqui. Você só pode deixar para se preparar quando você sabe o que vai acontecer em um determinado dia ou em um determinado horário. Por exemplo, você vai trabalhar amanhã, então você se prepara, mas ninguém sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar. Então não vai dar tempo. Se você não preparar, sabe quem vai salvar
nesse momento, só quem estiver preparado. Ou você vive preparado, ou você vai ficar. Você não terá tempo de perdoar depois, de batizar, ou de se consertar. Se você não estiver preparado, você vai ficar e a porta vai fechar. O que acontece aqui? Estamos falando de estar preparado. Se preparar, a Bíblia não diz prepara para encontrar com o Senhor teu Deus. Você prepara para algumas coisas, não prepara? Como eu li aqui, você vai trabalhar amanhã, segunda-feira. Então você já pode preparar hoje, vai lá, já prepara tudo certinho para amanhã, 5 horas, quando você levantar, 6 horas, já está tudo preparado, você vai para o teu trabalho. Então você teve tempo de se preparar, porque você sabia, aquilo já fazia parte, rotina da tua vida. Agora, aqueles que não preparam para a vinda do Senhor Jesus Cristo, não estão preparando, não se pode deixar para a hora, porque ninguém sabe o momento e a hora que as trombetas vão tocar, e Jesus vai voltar. Então tem gente que não se prepara, não está preparando. Tem gente que não está preparando para passar pelas águas, está deixando as coisas acontecer, passar pelas águas, não está preparando para perdoar quem perdoa ela. É pessoa que tem mágoa, tem ressentimento, é pessoa que não está preparando para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus voltar, não vai dar tempo. Esteja preparado, como a Bíblia diz, em todo tempo, seja alva as tuas vestes, preparado esteja você cada dia. Porque quando o Senhor voltar, as trombetas tocar, não vai dar tempo de arrepender, não vai dar tempo de querer fazer isso ou aquilo, não vai dar tempo. É como as 5 virgens imprudentes, que não tinham azeite em sua lâmpada. O que aconteceu com elas? O noivo entrou, chegou, fechou a porta, e elas tiveram que ficar do lado de fora. Então, meu irmão, aqui, como está aqui em Lucas 14, não tenha desculpa para nada espiritual na tua vida, não arrume desculpa. Olha aqui, Daniel era primeiro ministro do maior império daquela época, e orava 3 vezes ao dia. Davi levantava de madrugada para cantar salmos, para compor salmos. Davi dizia assim: eu me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. E aí ele diz assim: os meus pés estão dentro da tua casa, ó Senhor dos exércitos. Tenho prazer em ouvir a tua palavra, é a alegria do meu coração. E aí a Bíblia diz para nós uma coisa assim: desperta aqueles que dormem, e que Cristo vai te esclarecer. Porque Romanos 8:1 diz claramente: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Que andar segundo a carne é andar fora dos padrões, dos ensinamentos, da verdade do Evangelho. É ser uma noiva despreparada. Num casamento, quem é o destaque de um casamento? A noiva. A noiva não se prepara para o casamento? Ela não vai comprar o vestido, ela não vai preparar tudo, para que os convidados, para que quando ela entrar na igreja, todo mundo fique. Você já viu alguém ficar de pé na igreja quando o noivo entra? Não. Mas quando a noiva entra, todo mundo, então ela se prepara, porque ela sabe que ela vai estar sendo olhada por todos os convidados que estão ali. Todos vão se levantar e olhar para ela. Ela se prepara, ela vai no cabeleireiro, ela faz uma maquiagem, ela procura um vestido que adequou bem ao corpo dela para ela, porque ela está com uma intenção que o noivo já está esperando ela no altar. Você imagina que noivo iria querer casar com uma noiva que chegasse suja na igreja, despreparada, descabelada, desarrumada? Você já viu uma noiva assim? Então tem crente como noiva de Cristo que está assim, descabelado, sujo, com as vestes sujas, porque não tem compromisso de andar no caminho do Senhor, de preparar as suas vestes.
João 17:17. Fala assim, ó: santificai-vos na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Vamos comigo lá em 1 Pedro 1:13-16. 1 Pedro, eu estou acabando aqui, gente. 1 Pedro 1:13 ao 16. Olha ali. Primeiro Pedro 1:13 ao 16. Aleluia. Primeiro Pedro 1, do 1 ao 13. 1, 13, 16. Não tem? Olha ali. Não, o 13. Olha ali, ó. Portanto, cingidos os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu, na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Amém? O que a Bíblia está dizendo ali, ó? Você não deve conformar com o tempo passado da tua vida. Ou seja, a maneira que a gente viveu no passado, na nossa ignorância, sem conhecer Jesus Cristo, a gente não deve permitir que as mesmas práticas do passado, agora como cristão, elas venham nortear a nossa vida, dominar a nossa vida, dominar nosso coração, nos fazer voltar às práticas passadas do passado, de jeito nenhum. Amém? Vamos lá comigo para encerrar. 2 Coríntios 11, do 1 ao 3. Olha aqui que Paulo fala aqui, 1 Coríntios 11, do 1 ao 3. Aleluia, glória a Deus. Sede, não, é do 1 ao 3 mesmo? 1 Coríntios 11, isso. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Amém? É 2 Coríntios. Para aí. Porque eu falei, está fora aqui do que? É 2 Coríntios 11, do 1 ao 3. Mas valeu também, caiu bem certo dentro da pregação aquilo ali, viu? Glória a Deus. Olha ali, irmãos. Quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado, olha o que Paulo diz, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Olha o que Paulo fala, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo ali? Que ele preparou a igreja,
para que a igreja fosse apresentada a Cristo como uma noiva, como uma virgem, apresentada ao marido, que é saber Cristo. Mas aí ele fala assim: olha, eu tenho um certo receio, que assim como a serpente enganou Eva, assim engane muito de vós, e vos descaiam da graça e da simplicidade do Evangelho. Irmãos, sabe o que é isso? Não deixa nada te enganar, porque o diabo, ele é cheio de astúcia, cheio de manha, cheio de artimanha. Ele prepara coisas da nossa vida. Se a gente não for espiritual, for carnal, ele vai nos levando aos poucos, vai enfraquecendo o crente aos poucos. Quando ele dá o tombo no cristão, quando vê o crente que tinha a promessa de morar no céu, quando vê está longe da presença do Senhor, vivendo para o mundo agora. Não é o que tem acontecido com muitos? Até com quem nasceu dentro da igreja hoje, quantos estão longe de Cristo? A pessoa nasceu dentro de um berço evangélico, a pessoa pregou o evangelho, muitos pregaram, falaram do amor de Cristo, e hoje estão longe. Quem que o enganou? Quem que deu uma rasteira nessa pessoa? Satanás. Satanás, com a sua astúcia, enganou, porque ele enganou no céu, enganou no jardim do Éden, e também vai tentar enganar aqueles que estão na igreja. Não ceda, seja firme e constante, sempre abundante, porque a vossa obra tem uma recompensa no Senhor. Amém? Você pode aplaudir Jesus então bem forte? Aleluia! Então não deixe da verdade, de jeito nenhum. Vamos louvar a igreja. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos, direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você
dizer que eu vou abrir pra você. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando em ousadia. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando em ousadia. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Pode morar aqui. Vai igreja, vai entrando na presença dele. Vai entrando na presença dele. Vai dizendo o que você quer. Busca o Senhor nessa tarde, nessa noite. Diga pra Ele o que você quer. Ele está neste lugar. Ele está neste lugar. Adore! Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu Deus esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Pode morar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Ainda em espírito de adoração. Oh Senhor meu Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Oh Senhor meu Deus, como é bom, meu Pai, estar aqui na Tua presença, Senhor meu Deus. Ó Santo de Israel, ó Rei da Glória, derrama, Senhor meu Deus, o Seu Espírito Santo sobre a igreja. Começa, meu Deus, a tocar agora, Senhor meu Deus. Muito obrigado, Senhor meu Deus, por este momento. Muito obrigado, meu Deus, por estarmos aqui, Senhor meu Deus, na Sua casa, Te adorando, Te exaltando, Te bendizendo o Seu nome. Nós não merecíamos, meu Pai, mas o Senhor, meu Deus, com Sua infinita misericórdia, deu Seu único Filho para morrer por mim, por você, naquela cruz do Calvário. Oh, Senhor, meu Deus, aquele sangue derramado na cruz do Calvário nos libertou, aleluias, nos curou,
aleluia, nos sarou, oh Deus. Vem, Senhor, meu Deus, com seu Espírito Santo nessa tarde. Começa, meu Deus, a operar milagres nessa tarde, Senhor, meu Deus. Aqui está a sua noiva, Pai. Aqui está a sua noiva, meu Deus, que clama a Ti, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Toca na sua igreja agora, meu Pai. Enche, meu Deus, com o seu Espírito Santo. Vai trazendo, meu Deus, entendimento. Abre, Senhor, meu Deus, o nosso entendimento, meu Pai. Oh, Senhor, meu Deus, nos dá, meu Pai, olhos espirituais. Arranca, Senhor, meu Deus, os nossos olhos carnais. Perdoa, Senhor, meu Deus, os nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo. Ah, meu Deus, toca nessa pessoa agora, meu Pai. Eu não sei do que eles precisam, mas o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor conhece os nossos corações, meu Pai. Se tem alguém aqui, meu Deus, que precisa, meu Deus, de um milagre, que precisa, meu Deus, de uma cura, então, meu Deus, nós servimos um Deus Todo-Poderoso. E operando Deus, ninguém pode impedir o seu agir, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Oh, meu Pai, abençoa a sua igreja. Abençoa, Senhor, meu Deus. A sua noiva está aqui, meu Deus. Nós estamos, meu Pai, diante da Tua presença. Então, meu Deus, servimos, meu Pai, o Deus Todo-Poderoso. Tu és, Senhor, meu Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa confiança. Em Ti, meu Deus, entregamos, meu Pai, a nossa confiança, Senhor, meu Deus. Abençoa, Senhor, meu Deus. Opera milagres, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Seja dada a Ti, Senhor, todo louvor, toda adoração, meu Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse... Disse Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele mesmo nos convida a fazer missões. O mundo, isso mesmo, o mundo todo precisa de pessoas, assim como eu e você, que se comprometam a anunciar as boas novas de salvação e levar o Evangelho quadrangular a toda criatura. Ser um missionário é ouvir a voz de Deus e entender que precisamos obedecer, que a grande comissão é para todos, sem distinção. É compreender que aqueles que estão em campo são carentes das nossas orações, para que a palavra do Senhor alcance todos e encontre morada nos corações perdidos. É saber que sua oferta irá financiar a propagação do Evangelho em todos os povos, tribos e nações. E eu agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem feito através das nossas vidas nesse lugar e também pelo povo que tem recebido um carinho, um afeto, e principalmente dos missionários que trabalham mais intensamente com ele todos os dias.
Talvez as pessoas olhem para mim e falem assim, nossa, Ana, como pode você largar tudo, deixar tudo para vir para o Haiti? Eu tenho uma resposta para isso também. Eu não deixei tudo, eu não larguei tudo, mas eu trouxe tudo, eu trouxe Jesus. E eu posso dar tudo, que é o que eu tenho, que é Jesus. Isso é missões. Pés que vão, joelhos que oram, mãos que ofertam.